gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje é um vlog de leitura, porque eu estou amando ler! Uhul! E hoje o vlog de leitura vai ser desse livrinho bem pequenininho aqui, então eu acho que não vai durar muito, que é Kim Ji-yoon, nascida em 1982. Esse é um livro que foi best-seller lá no Fora e fala sobre uma mulher da Coreia do Sul e não vou dar muitos spoilers agora, mas ela vai meio que pensar sobre igualdade de gênero lá na Coreia do Sul. E a escritora se baseou nas próprias experiências para escrever esse livro. E aí, né, o livro já é pequeno, né? Se eu contar esses nomes, metade do livro já vai embora. Então, vamos descobrir juntos. E junto eu tô lendo Amiga Genial também. E quem sabe eu vou intercalando. Esse aqui, gente, eu acho que ele não tem 200 páginas. Mas é só mais um vlog de leitura mesmo, ou um vlog geral, assim, né, que eu vou tentar fazer com vocês. E é isso. Então, vamos junto comigo nesse vlog de leitura. Hoje é domingo de noite. E já gravei vídeos pro canal, né, meu? E agora eu quero fazer esse vlog de leitura, porque eu quero ler esse livro esse mês ainda. E hoje é dia 27. Então, bora lá. Olha que lindo como a minha casa tá organizada, porque eu tô com cadernos novos e para vender. E esse aqui é o caderno Freia. E esse aqui eu já recebi as encomendas, por isso tem muitas caixas aqui. E esses aqui ainda tá na pré-venda, só que eu ainda não recebi os exemplares. Esses aqui já recebi. E lindos. Lindos. E aí você pode visitar minha loja. Ah, vai lá visitar minha loja. Preciso vender caderno. Então, eu comecei, li a primeira partezinha e eu também tô com uma crise alérgica, gente. Eu vou no médico da alergia, porque tá difícil demais. Eu não sei, que eu sento pra gravar vlog ou qualquer coisa e não consigo ler de tanto que meu nariz espirra. E eu coço e me dá, sabe assim, ai, horrível. Enfim, esse deve ser o 7º, 8º livro do leste asiático que eu já li. E tem uma coisa que eu vi semelhança neles, mas eu não sei se é uma característica, né, porque... E aqui, por exemplo, Kim Ji-yoon tinha 33 anos, ou 34 na idade coreana. Ela se casou há 3 e teve uma filha em 2014. E vivia em um pequeno apartamento alugado nos arredores de Seul com o marido. Tipo assim, não tem aquela coisa de você... Ai, o sol brilhava quente numa manhã de novembro e as borboletas, sabe assim? Não, você não vai ter isso aqui. Esse, pelo menos, é uma coisa que eu já vim reparando, esse principalmente, até agora, é muito direto. E a história vai ser o seguinte. Então, a gente tem essa mulher que teve uma filha. Ela achou que ela teve uma depressão pós-parto. Ela tem 33 anos. E acontece que ela deixou o trabalho dela pra cuidar dessa criança. E um dia ela começa como se ela estivesse sendo meio que possuída por várias mulheres. Então, pode ser mulheres, tipo, crianças, mulheres idosas, mulheres mais novas dela que já morreu. Começa como se ela tivesse sido incorporada, várias mulheres vindo e falando através da voz dela. As coisas que essas mulheres falam através do corpo dela, tipo assim, pro marido dela. Porque até essa primeira parte quem fala é o marido dela que tá reparando nisso, porque ela não sabe que ela tá fazendo isso. Então ela fala pro marido dela assim: você devia motivar mais a sua mulher. Ela tá se esforçando tanto, diga que ela tá fazendo um bom trabalho. Alguém pergunta: ah, mas a fulana não se importa de fazer isso. Daí, uma pessoa que tá incorporando ela fala: não, mas ela realmente se importa sim, ela tá exausta. É como se várias mulheres entrassem no corpo dela pra ajudar ela a ser ouvida, a ter seu trabalho e suas dedicação meio que reconhecidas. E essa foi a primeira parte, e agora ela vai procurar um psiquiatra. E aparentemente agora vai falar um pouco mais sobre a vida dela. Então, bora lá, achei interessante. Ah, e esse livro, uma coisa que motivou eu a ler foi que quem indicou ele, que eu fiquei mais assim, prestei atenção, foi o RM, não sei se fala RM, não sei, o RM do BTS. Ele é o líder do grupo dos meninos, e numa live ele falou desse livro, e ele falou também de Atos Humanos, que não tá aqui, mas tá lá no meu estante, que eu tenho também. Ele já tinha indicado um livro que eu li esse mês, que foi O Estrangeiro, do Arthur Camus.
E eu gostei também. Então, ele falou que ele sentiu coisas lendo esse livro. E Atos Humanos também. Atos Humanos eu não li. Então, eu achei interessante. Cara, o cara do BTS realmente indica uns negócios que eu estou seguindo dicas do homem do BTS. Olá! Agora tomei banho, comi, e agora eu vou realmente pegar esse aqui pra ler. E esse livro aqui é um livro feminista da Coreia do Sul. E ele vai principalmente contar... pelo que eu vi, ele foi um livro muito importante para o movimento feminista lá da Coreia do Sul. E ele fala bastante coisa sobre várias mulheres. E coisas que eu não sabia. Então, por exemplo, na Coreia, ela falava que na época, as mulheres podiam abortar até algumas semanas de gestação por motivos médicos de saúde. Só que esses motivos médicos de saúde muitas vezes eram quando eles descobriam o sexo do bebê e descobriam que era uma menina, eles abortavam as meninas, principalmente porque naquela sociedade as meninas não tinham valor nenhum. Então era muito mais, tipo, honroso para uma família ter um filho homem do que ter uma filha mulher. Então, as famílias buscavam ter filhos homens. E aí chegou um momento que ela falou aqui que tinha muita diferença de porcentagem de mulheres e homens. Teve um ápice de desequilíbrio entre homens e mulheres. E daí ela também tinha a política de controle de natalidade, chamado planejamento familiar, para manter o crescimento populacional sob controle. Então, ela diz aqui que a avó dela meio que apagou uma gravidez, porque ela engravidou, ela já tinha engravidado de 2 meninas, daí na terceira era mulher também, e o marido dela e a sogra dela ficaram, assim, arrasados, como se ela se sentia culpada, como se fosse culpa dela, e aí ela teve que apagar essa gravidez, e aí depois ela engravidou de um menino, e daí foi o orgulho de todo mundo. E esse menino era, tipo, comia primeiro do que todas as meninas, e ele era o mais... Se tinha dinheiro pra gastar com o filho, gastava com ele, entendeu? Então, as meninas, consequentemente, eram deixadas de lado. É interessante ler esses livros, principalmente livros com essa abordagem feminista de outros lugares, porque a gente conhece o feminismo europeu, o feminismo norte-americano, o feminismo aqui do Brasil, e tem muitas coisas que envolvem isso. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não consegue falar de feminismo sem falar também sobre questões raciais, porque feminismo, liberdade também tá diretamente ligado à liberdade, principalmente das mulheres que têm menos oportunidades e têm mais desigualdade, no caso, as mulheres negras, mulheres indígenas e etc. Aqui, na Coreia do Sul, já é um pouco diferente pela construção social, pela construção cultural também. Então, eles não foram um país colonizados como o Brasil foi. Então, eles não tiveram esses grandes navios trazendo pessoas da África, como aconteceu aqui. Então, lá é um negócio um pouco diferente. Então, como que eu tô vendo, aqui também tem um negócio de que, por exemplo, eles tinham muitas essas fazendas de arroz e a família inteira trabalhava. Só que começou a industrializar o país, então eles não tiveram mais dinheiro para conseguir permanecer ali. Então, o que eles fizeram? Os pais mandavam os filhos para cidades grandes para estudar. Só que as irmãs trabalhavam quase em situações análogas à escravidão para sustentar os meninos para estudarem. Então, assim, não importava se você era irmã mais velha, irmã mais nova. O negócio aqui que ela tava falando, as filhas sustentavam os irmãos homens com prazer, porque naquela época as pessoas acreditavam que era responsabilidade dos filhos homens levar honra e prosperidade para a família e que a prosperidade e a felicidade da família dependiam do sucesso deles. Então, as meninas tinham que trabalhar. E aqui elas falavam aqui que trabalhava, tipo, nas fábricas têxteis e era, assim, uma situação completamente insalubre. E trabalhava e dormia, assim, num lugar que ela falava que parecia um galinheiro. Assim, horrível a situação. E daí que ela tá contando, tipo, a história da família dessa mulher, entendeu? Então começou essa mulher, daí depois subiu pra mãe dela e a família dela. E a gente tá vendo essa história dessas mulheres, assim, ao longo do tempo. E é realmente muito desigual, assim, o tratamento e a importância e o cuidado e as coisas. E é interessante de você perceber, assim, como é que funcionava em outro lugar, assim. E agora ela tá contando dos assédios que ela sofreu quando ela era criança, tipo, adolescente, assim.
E desde que o corpo dela começou a mudar e etc. Tipo, assédio é um negócio que ela tá lá na Coreia do Sul, ela sofre isso. As meninas da Rússia sofrem isso, as meninas do Brasil sofrem isso, as meninas da Europa, todos os lugares, a gente já sabe. Teve vários movimentos, etc, de assédio. E toda menina tem sua cota de assédio e de perturbação e tudo. E é um negócio assim que não acaba, sabe? Então, mas eu sinto que a gente tá falando muito mais dele. Eu acho importante demais a gente falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente pensa, mais a gente reflete, mais a gente evolui, principalmente nessa questão. Mas é foda. Eu tenho as minhas par de cotas. No último ano, se eu fosse chegar e contar pra você todos os tipos de assédio que eu sofri, principalmente na internet, que na internet eu sofro bastante, eu ia fazer um vídeo de no mínimo 5 horas, e eu tô falando muito sério. Então, assim, mas é um negócio que já meio que assim, já chega até a tá batido, de tanta gente falar nisso. Então, mas gente, é assim, é uns negócios que você fica de cara. Nossa, enfim, né? Coisas pra... Não vem a casa agora. O Curica é o único homem da minha vida, né, Túlio? Por que você tá com essa cara aqui? Ah, e uma coisa que eu gostaria de falar aqui também. Eu... Teve um dia, como que tá todo nesse papo de violência contra a mulher e desigualdade de gênero, etc. Eu caí numa parte da internet que eu não estou inserida muito nesse meio, porque eu estou na minha bolha, né? Então, na minha bolha as pessoas conversam sobre questões de raça, sobre questões de sexualidade, de gênero e etc. Então, na minha bolha a gente pensa muito, a gente, né, muitas coisas assim, reflete muita coisa. E tem coisa que chega a ser até abatido, tipo, ai meu Deus, de novo esse assunto, sabe? Só que daí quando a gente sai da bolha, igual esse lugar, que eu estava em outro lugar, em outra bolha com outras pessoas, e a maioria eram homens. Homens nerds. E aí, gente, parecia que eu tava em outro planeta, porque eu comecei a ver, e tipo, as piadas, as coisas que eles achavam engraçadas, as coisas que eles riam, do que eles tiravam sarro. Eu me senti completamente alienígena naquele lugar. E eu fiquei assim, gente, eu não sabia que isso ainda acontecia. Porque assim, graças a Deus, eu criei a minha bolha tão espessa, assim, com tanto cuidado, escolhi a dedo as pessoas que ficam na minha vida, que eu fiquei muito chocada, porque eu falei, caramba! E eu lembrei muito de uma coisa que eu ouvi e que é importante, que é interessante vocês pensarem também, que é o seguinte, tem muitos homens cis héteros, hétero top, padrão, assim, que eles não amam mulheres. Eles não foram... Eles não têm esse negócio de amar mulheres, eles não amam. Apesar de eles serem héteros, eles não amam mulheres. Eles só respeitam e chega ao ponto de idolatrar e de realmente reconhecer o valor de outro ser humano, se esse outro ser humano também for hétero, homem, cis igual ele, entendeu? Então ele não consegue reconhecer o valor e nem a... Gente, tem uma palavra aqui que tá sumindo na minha cabeça. Mas a importância e a dignidade de uma outra pessoa que não seja homem hétero cis. Então, é muito engraçado porque eu cheguei nesse ponto de que eu vi vários homens que se diziam héteros e eram pessoas cis que realmente eu vi que não tinha nem um pouco, nem um pingo de respeito para mulheres. E eles eram homens que diziam que gostavam de mulheres, mas eu não vi gosto de mulher, porque quando eles vão pensar em alguém que eles realmente admiram, homens. Quando eles pensam em alguém realmente para ouvir, homens. Quando eles só levam em consideração coisas que falam por outros homens, eles só acham engraçado os outros homens realmente são muito melhores. Eles só usam as mulheres para o servir de alguma forma. O servir para ser uma parceira pra cuidar da casa dele, ser uma parceira pra ter um filho dele, ser uma parceira pra suprir as necessidades sexuais dele, em quem que ele realmente respeita. Mas é um negócio muito interessante de pensar. Quem que esse homem respeita? Quem que esse homem admira? Ele é hétero, ele se sente atraído por mulheres. Só que ele não respeita mulheres, ele não gosta de mulheres de verdade, ele gosta de homens. Ele só fica com mulheres porque, né, a sexualidade dele é hétero, só que ele só admira outros homens. E aí é um homem que ama outros homens. Ele só usa as mulheres para os seus próprios desejos e suas coisas ali. E, cara, eu já vi isso tanto, que é ridículo. Quando você começa a prestar atenção, não tem mais volta. Você fala, meu Deus. Porque realmente, sabe, essa coisa de companheirismo, de admiração, de parceria, é muito... Tem gente que você não enxerga. Tipo, esses homens não conseguem ter esse tipo de vínculo com mulheres que não esteja relacionado a
ou essa mulher é mãe dele, ou essa mulher é namorada dele, ou essa mulher é filha dele. Então, se essa mulher não tiver algum vínculo com ele, de alguma dessas questões, tipo, de sexualidade, ou é a genitora dele, ou ele é o genitor dessa criança, dessa pessoa, não consegue estabelecer esse vínculo, porque essa pessoa não tá servindo nenhum tipo dessas 3 pontos que ele precisa ser servido. Então, ele precisa ser o protetor de alguém, ele precisa de alguém pra transar, ele precisa de alguém pra cuidar dele e limpar as coisas dele, porque é isso. Eu tinha esquecido que esse tipo de coisa existia. Eu achava que tava tão batido, tão cafona, tão fora de moda, tão 2010. E aí eu cheguei nesse lugar e eu fiquei assim. Meu Deus! Realmente, sair da bolha é um negócio complicado. Aí eu também puxando o gancho que ela fala que depois que ela teve um assédio, que ela, essa menina que ela. Todo mundo tem esse assédio, tipo, essa parte desse assédio que chega a um ponto assim que você realmente pensa, vou chamar a polícia, porque isso aqui tá foda, quem vai me proteger? Porque realmente esse cara tá vindo atrás de mim, eu tenho muito medo e eu não tô entendendo por que ele tá fazendo isso. E ela fala que ela parou de sorrir pras pessoas, não estabelecia contato visual com estranhos, tinha medo de todos os homens e às vezes gritava ao dar de cara com o irmão mais novo na escadaria. Começa a ter essa relação de medo, de pavor. E também isso me faz lembrar de outra coisa que eu falei num vídeo anterior da minha... que eu sou demissexual, né? Que é vai lá ver que eu expliquei melhor lá. Vou deixar aqui no... Enfim, não existe pra mim essa questão, essa conotação sexual igual existe pra outras pessoas. Eu só vou descobrir isso depois, porque eu achei que todo mundo era igual eu. E aí é muito, muito estranho. E é muito, muito... E foi muito violento pra mim, principalmente na minha adolescência, assim. Quando eu tratava uma pessoa normal, como eu trato, sei lá, alguma coisa, sei lá, um bicho, sei lá, sabe? Tipo, você trata um ser humano. E você olha pro ser humano, você não vê sexo, você não vê nenhum tipo não existe isso. Simplesmente é um outro ser humano. Com fluidos corporais e coisas. E são, sabe assim, não tem essa questão de sexual. Eu não via isso. E daí, de repente, a pessoa começava a passar do meu limite e começar, tipo, ver questões sexuais onde não existia. Nunca existiu. E aí, era, tipo, muito bizarro. Por exemplo, um exemplo. No começo eu postava foto e daí, uma coisa que sempre foi muito normal. Nunca vi questão sexual. Pé. Gente, esse negócio do pé foi bizarro. Porque pé é um negócio que pra mim é um pé. Tipo assim, é igual minha mão, é igual, tipo, nariz, é tipo um troço, sabe? Que tá aqui no meu corpo e assim, nunca tinha visto uma questão sexual na porra do pé. Aí até eu entrar na internet. Gente, eu tenho tanta gente bloqueada no meu Instagram, porque vocês não têm ideia. E assim, foi um negócio que eu me senti muito, muito invadida nessas primeiras vezes que aconteceu. Porque postava uma fotinha muito legal, e daí vinha alguém comentar do meu pé. Umas coisas, e eu ficava tipo... Por quê? Por quê? O quê? Entendeu? Sabe isso? E aí é o meio que como se você levasse um banho de água fria, porque você percebe que tem uma coisa que existe ali, que essa pessoa só enxerga isso em você, mas você não enxergou, porque não existia isso, entendeu? Não sei como explicar, gente. Pode estar muito confuso, mas quem a menina vai... Quem já sofreu esses assédios vai entender. Uma coisa completamente normal pra você, e de repente alguém vê uma conotação sexual e começa a te assediar a partir de um negócio que você não viu. Você não viu aquilo vindo, entendeu? Você não se preparou, ninguém te contou que tinha gente fetichizada com o pé, e daí você postou uma foto do seu pé humilde, falando de um negócio completamente aleatório, daí veio gente assediar por causa de um negócio e você fica, meu Deus, não posso postar a porra do meu pé. Não posso. Eu fiquei traumatizada, não posso. Então, assim, já teve... Daí, isso aconteceu tão recorrentemente que virou meio que um gatilho. Daí, uma vez uma pessoa veio falar um negócio de pé e eu surtei horrores. Porque eu não aguentava mais. Gente, é tipo... Sei lá, não posso mostrar a cortina. Sabe assim? Chega esse ponto que você tem que realmente ficar muito alerta. Porque você não enxerga essas coisas. Aí só uma pessoa vai enxergar. E eu, tipo assim, não tô nem aí pros fetiches que as pessoas vão ter. Eu só não quero que a pessoa venha atrás de... Venha invadir o meu espaço, entendeu? Não chega aqui. Vai lá longe de mim. Tudo bem, não tem importância. Mas aqui perto de mim, em mim... Sabe assim, não vem falar no minha DM, não vem falar comigo, não comenta essas coisas. Nossa, meu Deus do céu, me estressa tanto. E é um tipo de pequenas violênciazinhas, né, que a gente vai sofrendo e a gente vai ficando pensando, não posso mostrar o meu pé. Da internet. Hoje em dia já é mais normal, né? Da gente saber isso. Taylor Swift postou uma foto do pé e as pessoas comentaram, tipo, minha filha, ninguém te avisou.
Mano, isso até hoje eu não consigo compreender. Porque eu não vejo sentido, eu não consigo entender o sentido disso. Sabe? A mesma coisa falar que não pode mostrar o nariz, porque tem gente que fica fetichizando com o nariz. Qual é o sentido? Dedinha. Boa noite. Hoje eu acordei, achei que eu ia ler horrores hoje, só que eu tive que resolver problemas e coisas de adulta e inferno, não consegui ler, mas agora de noite eu vou ver se eu tomo banho. Olha só meu cabelo, é esse o meu estado de espírito agora. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre tradução dos livros, antes de eu ir tomar banho. Esse livro aqui é de uma escritora sul-coreana, e o livro foi publicado originalmente na língua da Coreia, né? Coreano e tal. E aí, esse livro aqui, ele não foi traduzido do coreano, ele foi traduzido do inglês. Então, ele passou pela tradução do coreano para o inglês e daí depois do inglês para o português. Então, não teve a tradução direto da língua original. Tem outros livros de outras editoras, principalmente da Estação da Liberdade e da Todavia, que eles traduzem, pelo menos os livros que eu tenho aqui. Esses dois da Todavia são traduzidos direto do coreano, direto da língua, e esses aqui são traduzidos direto do japonês. Então, é interessante essa editora aqui, Estação da Liberdade, que eles fazem algumas parcerias para traduzir os livros. Então, esse livro aqui teve o subsídio do Programa de Apoio à Tradução e Publicação da Fundação Japão. Então, eu achei muito legal. E eu sei que esse aqui também teve. Deixa eu ver se é esse ou se é o outro. E esse aqui foi publicado com o apoio do Instituto de Tradução da Literatura da Coreia. É interessante porque dá um trabalho muito maior de você encontrar tradutores e pode sair um pouco mais caro o projeto se você traduzir direto original. Mas é muito interessante quando as editoras têm esse cuidado de trazer os livros direto da língua original para não ter tanto ruído no texto, né? Porque a escritora escreveu com uma língua e quando você vai traduzir para outra língua já tem uma mexida ali no texto. Pode ter esses ruídos que mudam levemente o significado das coisas. Oi, já voltei a ler. E eu não sabia que esse livro tinha causado tanta comoção assim lá na Coreia do Sul. Então, pelo que eu vi as reportagens e notícias, assim como Parasita foi um filme sul-coreano que fez muito sucesso e realmente levantou uma galera de discussões, esse livro aqui também teve muita gente que teve discussões e principalmente ele foi indicado pela galera do K-pop. Então, teve uma menina do grupo de K-pop que de cabeça agora eu já esqueci, que ela disse que ela leu o livro, gostou, e ela foi rechaçada. Então, teve várias pessoas que protestaram contra esse livro, principalmente porque ele fala a igualdade de gênero na Coreia do Sul. E daí teve o RM, agora eu lembrei do BTS, mas um outro cara de um outro grupo de boy band que elogiaram os livros, e que elogiaram o livro, e ajudou a ampliar a voz aqui e tal. Então, é um livro que teve um peso muito grande na cultura sul-coreana. E é interessante, muito interessante a gente ler, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto muito de ler esses livros que tiveram uma influência muito grande na galera. Então, tipo, a Cotar, A Seleção, ou mesmo esse aqui, ou alguns outros livros que... tipo, a série napolitana. E esses livros que impactam muita gente são os que mais me deixam com vontade de ler, sabe? Então, eu quero ler... Inclusive, eu coloquei na minha wishlist aquele... Os Sofrimentos do Jovem Werther lá, que também influenciaram a galera, os jovens da Rússia, que no começo eu achei que era um livro de terror por causa da capa, mas depois eu vi que não. Tá mais pra romantismo e influenciou a galera lá da época a pensar os sofrimentos e não sei o que, drama de amor. São essas coisas que me fazem querer ler, sabe? Livros que movem as pessoas, porque pra mim literatura é isso, sabe? É você colocar uma ideia no papel e pode ser uma ideia que vai fazer as pessoas se apaixonarem, as meninas mais novas se sentirem felizes ou dar um pouco de conforto, aconchego, uma farofa ali, ou um livro que vai fazer as pessoas pensarem um pouco mais, ou um livro que vai questionar o status quo da coisa, ou um livro... enfim... Essas coisas que eu acho muito interessante. E esse é um livro muito pequenininho, gente. Eu tô demorando pra ler, porque tá realmente difícil a minha rotina aqui agora, essa semana. Então, porque as semanas passadas eu abstive dos meus trabalhos pra ler a Cotar. Mas é um livro que dá pra você ler em um dia, assim, rapidão. Ele tem 144 páginas, 160, por aí. Bem pequenininho, 170. E é isso, eu acho que eu vou tentar terminar ele agora. Bora lá. Fé no pai.
Uma coisa que eu sinto que eu preciso aprender um pouco mais quando eu for ler livros do leste asiático, quando a gente aprende história, a gente aprende a história principalmente da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. A gente não aprende o que estava acontecendo na Coreia do Sul. Eu não sei o que rolou pra Coreia do Sul virar Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu não sei. Eu sei que tava junto e de repente separou. Eu ainda não sei o que rolou nisso. Eu tenho que parar um dia e estudar sobre isso, porque eu nunca nem vi isso na escola. Tem algumas coisas aqui que eu não entendo, tipo, como funciona exatamente, sabe? Questões culturais mesmo. Que, não sei, Pachinko... Nossa, Pachinko foi difícil, algumas coisas, principalmente porque eles falavam em coreano e em japonês algumas partes, e eu não entendia absolutamente nada do que tava acontecendo, e não tinha, tipo, nenhuma nota de rodapé pra dizer o que aquilo ali tava acontecendo, ou dizer as palavras ali, e tinha coisa que eu nem conseguia pesquisar. Eu que nunca tive contato, e os poucos contatos que eu tive foi com alguns cadramas e algumas coisas assim, algumas vezes eu fico pensando alguma coisa aqui não estou compreendendo completamente, sabe? Tipo, alguma coisa cultural. Falando aqui da faculdade, que ela alcançou média 2 no primeiro semestre. E média 2 do quê? De 10? Média 2 de 5? Média 2 do quê? E como é que funciona tudo isso? E, tipo, algumas coisas que eu precisava de um pouco mais de bagagem pra compreender. Eu sinto, sabe, que tem algumas informações, alguns detalhes que se perdem, assim, no barulho, porque eu não consigo absorver, porque eu não sei, né? A gente consome tanta cultura norte-americana que a gente entende como funciona. Então, as escolas lá são públicas, mas não são públicas como aqui. E para eles conseguir faculdade lá, a gente sabe que a faculdade todas são pagas e que eles têm essas questões de bolsa e que tem financiadores para as escolas públicas e que tem as faculdades comunitárias lá, que não é tão boas, melhores são... A gente conhece de cor o nome das melhores faculdades e tal. Então, eu sinto que eu quero aprender mais, sabe? Pra eu entender melhor o que tá acontecendo, tanto aqui na Coreia do Sul, quanto os livros que eu leio do Japão. O que são essas coisas, sabe? E são questões culturais, e provavelmente quando eu começar a ler os livros russos também, eu vou precisar de background, o que rola aqui. Enfim, só um adendo. Quando você estiver lendo, se vocês aí já leu, eu queria saber de vocês. Eu tô sentindo como se agora, do metade do livro pra frente, a escrita tivesse mais poética. No começo é muito cru, é muito direto, é muito aquilo. Agora já não, agora meio que parece que junto com a realidade da personagem que a gente vê crescendo, dá uma desafogada, a gente vê o texto também ter essa característica mais romântica, sabe? Do que aquela coisa cru de isso aconteceu, isso aconteceu. Que tem mais algum balanço de palavras, sabe? Então, se você leu aí, diz aí nos comentários. O livro, ele é bem focado e direcionado para essas pequenas violências, essas pequenas e grandes desigualdades entre os gêneros na Coreia do Sul. Então, a gente tem aqui várias gerações de mulheres em vários pontos da vida delas, principalmente a vida acadêmica e vida profissional. Então, aqui chegou, tipo, num ponto onde eles estão discutindo sobre essas mulheres, que é difícil elas terem ensino superior, e quando elas conseguem, no mercado de trabalho é completamente inóspito para elas, porque as empresas não contratam mulheres, e aqui tá falando que a Coreia do Sul é um dos piores países para as mulheres trabalharem, porque as mulheres trabalhadoras da Coreia ganham só 63% do que os homens ganham. E quando elas entram nesse mercado de trabalho, que já é muito escasso, assim, nem as melhores, só as melhores das melhores conseguem, não tem plano de carreira algum, porque eles esperam que as mulheres trabalhem até elas terem o primeiro filho. E aí daí, consequentemente, elas saem pra cuidar da criança, porque não existe nenhum tipo de apoio nisso. E uma coisa que no Brasil foi muito importante, principalmente para as mulheres, principalmente para as mulheres de periferia, foram as creches. Então, quando o governo abre creches municipais em vários pontos específicos, estratégicos, principalmente em áreas mais pobres da cidade, garante que essas mulheres, principalmente mães solos, conseguem ter
a autonomia de ir trabalhar, entendeu? Deixar a criança com alguém, porque quem vai cuidar da criança? Então, a gente tem, principalmente no Brasil, esse grande número de crianças que não têm pais ou que têm pais ausentes e que já é difícil os pais já pagarem a pensão. E como que essas mulheres vão trabalhar? Ou elas já estão no mercado de trabalho e elas têm que sair. Então, esse é um problema que a gente pode ver em vários lugares. E quando eu tava estudando e vi que realmente as creche é uma das maiores facilitadoras para as mulheres terem independência financeira. Creche. Porque quem vai cuidar das crianças? O marido que não vai. Ou tem que deixar com a mãe ou com uma rede de apoio. Que mulher que tem rede de apoio? Então, assim, precisa ter uma rede de apoio para mulheres grávidas. São pessoas em volta que vão ajudar a cuidar da criança. Porque essa coisa também de ser mãe é que na sociedade moderna aparentemente virou esse negócio de que pra você ser mãe você tem que ser independente completamente. E nunca foi assim. Então a gente tem na história da humanidade, as crianças foram criadas em comunidade. Então, famílias que criaram crianças, as crianças são criadas numa rede de apoio. Então é impossível uma mulher sozinha cuidar de uma criança. Então, um casal já é complicado, principalmente quando não divide as tarefas. Então, deixar tudo pra uma pessoa só, sem uma rede de apoio. Então, além dela estar cuidando da criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de todas as coisas. É impossível, é completamente impossível. Você tá literalmente aniquilando qualquer tipo de independência que esse ser humano vai ter porque tem filhos. Então, não só trabalhar questões de métodos anticonceptivos, então, educação sexual para muitas pessoas, muitas mulheres engravidam sem saber o que é sexo, então elas não sabem o que é, não sabem como se prevenir, não sabem o que acontece, principalmente em regiões mais humildes e que não tem tanto nível escolar. Então, assim, são vários problemas que a gente vai vendo que começa, assim, com pequenas coisas. Esse ser humano, mulher, não tem acesso a estudo, não tem acesso ao conhecimento. Então, os caminhos que vão levando vão sendo gravidez mais cedo, então ela já não pode trabalhar. Então, ela já não tinha muitas possibilidades, agora ela já aniquilou todas. Então, é muito complicado quando você vai falar sobre desigualdade de gênero, principalmente que no Brasil, além de falar de desigualdade de gênero, tem que falar também de desigualdade social e desigualdade racial. Então, é muito, muito difícil, porque o livro que eu li no ano passado da Virginia Woolf, o Tá Tudo Seu, onde a Virginia falava que para uma mulher realmente contribuir pro meio acadêmico, cientificamente, para ela contribuir para a sociedade, porque não é isso que a gente é criada. Nessa sociedade, a gente não diz que o nosso valor tá literalmente ligado ao que a gente contribui para a sociedade. Então, assim, as pessoas, tanto que quando você chega numa determinada idade, quando você é idoso, é muito comum das pessoas já acharem que, assim, já pode morrer porque você não tá mais contribuindo com a sociedade e você não tem mais valor. Então, o nosso valor é diretamente relacionado ao quanto a gente contribui para a sociedade. Então, por isso que os homens, ao longo de todo esse tempo, teve mais reconhecimento, porque eles que estavam lá, e o valor da que a mulher contribuía, que era criar crianças e manter o ambiente familiar e o ambiente doméstico limpo, não era reconhecido e nunca foi reconhecido. Então, é um negócio, assim, que é bizarro. Então, muitas mulheres trabalhavam a vida inteira, mas o trabalho delas não é reconhecido porque o trabalho delas foi criar seres humanos, que muita gente acha que é fácil, porque não cria. Então, assim, acha que é fácil, tipo, quando fala, ai, porque tal fulano, tipo, em determinada pessoa com, sei lá, uma determinada idade, com trocentos filhos, conseguiu fazer 1000 coisas. Claro, porque ele não cuidou de nenhum desses filhos. Ele não teve que dar banho, ele não teve que educar, ele não teve que limpar a bunda, ele não teve que dar comida, ele não teve que fazer nada. Ele simplesmente, fez o filho e às vezes aparecia lá, falavam, e aí fechava no escritório e fazia as coisas dele. Então, assim, é fácil, né? Pelo amor de Deus. Nossa, eu cortei. Mas então, a Virginia Woolf dizia naquele livro que pra mulher realmente conseguir contribuir para a sociedade, ela teria que ter um lugar dela, uma casa para ela, e ela teria que ter uma fonte de renda dela para ela conseguir criar alguma coisa. Então, ela começou a ver que os homens conseguiam criar porque eles tinham independência. Então, se as mulheres não tiverem independência, também não vão conseguir fazer nada. E isso se abrange para várias coisas. Então, quando eu li o Tá Tudo Seu, eu principalmente olhei para vários grupos de minorias que realmente, como que, por exemplo, você quer
representatividade de pessoas trans no meio acadêmico, meio científico, livros publicados na nossa estante, sendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, se a pessoa não consegue nem sobreviver, como que ela vai conseguir contribuir? Então, esse tipo de liberdade de ter oportunidade de emprego, pessoas que contratam e você ter uma... E você, quando conseguir um emprego, você ter um plano de carreira para você conseguir alavancar e você conseguir realmente aprimorar suas habilidades e conseguir contribuir e ter esse espaço de crescimento, porque se você não dá espaço para crescimento, vai ser exatamente as mesmas pessoas que sempre teve, porque só teve homem porque os espaços só se abriam para essas pessoas. Quando a gente pensa de desigualdade, o caminho e as discussões são enormes e a sociedade ela avança e ela se retrai, assim. Eu vejo que tem essa coisa, às vezes, quando a gente acha que a gente avançou 2 passos pra frente, a gente retrai 3 passos pra trás e a gente vai mais pra frente. Então, são assuntos, assim, muito, muito complexos e, assim, só estou falando, assim, o que vem na minha mente agora. Quantas mentes brilhantes, quantas mentes que podiam contribuir tanto pra nossa sociedade no geral, pra gente avançar e ser uma sociedade mais evoluída, essas pessoas não têm oportunidade. Então, igual aquele pensamento, quantos cientistas brilhantes vivem numa favela e não têm oportunidade de seguir a sua carreira acadêmica porque não tem oportunidade. E mesmo se consegue, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci que ela era muito, muito inteligente. Ela era, tipo assim, a mais inteligente da classe. Isso me lembrou muito a Lila, a minha amiga genial da Helena Ferrante. Ela era a mais inteligente e ela queria fazer um curso específico. E não tinha dinheiro pra pagar cursinho, nem nada. E ela tentou e ela passou na primeira fase do vestibular, mas na segunda ela não tentou. E mesmo se ela passasse na segunda, ela não ia dar conta de se manter na faculdade sem pagar os livros, porque medicina, direito é absurdamente caro e você tem que se bancar lá. Como que você vai tirar dinheiro pra comprar os materiais, sendo que você tem que passar o tempo estudando? Então, igual que uma personagem aqui do livro falou que trabalhar pra pagar a universidade estava aniquilando a carreira universitária dela. Então a gente vê esse círculo se fechar e essas pessoas saírem completamente de visibilidade de cena, porque a oportunidade, cadê a oportunidade? E é isso que a gente fala, e é nesse ponto que muita gente luta e busca oportunidades. Então, não é você dar de mão beijada pra alguém um negócio, é você dar oportunidade para as pessoas crescerem e para as pessoas desenvolverem e contribuírem. Porque não tem o mínimo, muitas pessoas, em muitos grupos minoritários. Eu achei a frase que significa, consegue resumir muito bem a ideia do livro, que é: o mundo tinha mudado bastante, mas não pequenas regras, contratos e costumes, o que significava que, na verdade, o mundo não tinha mudado em nada. Aí tem a continuação. As leis e as instituições influenciam os valores ou os valores influenciam as leis e as instituições. Fica aí pra vocês. Eu sinto como se esse livro fosse um desabafo, tipo um grito gigante de raiva, porque ela traz dados reais e provavelmente usou a vida dela, né, porque ela falou aqui que ela também largou o emprego para se tornar dona de casa depois do nascimento do filho. A mesma coisa da personagem principal. E é, assim, absurdamente triste você ver uma personagem que a história toda lutou tanto para ter um mínimo de independência e algumas coisas vão acontecendo e ela se vê caindo no lugar onde ela pensou que ela não ia chegar, porque ela acreditou que o mundo ia estar diferente. E tem uma parte aqui que eu tive vontade de gritar, que se você for ler, é a página 131. E que é tipo assim, é um gaslighting, assim, um negócio que, gente, e é muito triste, porque você lê uma história dessa e você consegue pensar no mínimo umas 5 ou 6 pessoas que você conhece, mulheres, que deixaram tudo pra cuidar dos filhos e chega um momento onde meio que perceberam que o esforço, o trabalho delas, como eu já falei anteriormente, de cuidar da casa e criar os filhos, não conta como trabalho. E ela tá como se ela tivesse em estaca zero. Porque mulheres que se esforçaram pra conseguir trabalho, só que tiveram que abrir mão da própria independência financeira pra criar as crianças, e aí chega um momento que
tá num casamento onde talvez ela não gostaria mais de estar e ela não pode sair dali porque ela não vai ter dinheiro pra se manter ou pra cuidar dos filhos e é muito arriscado esperar que o sistema reconheça a divisão de bens exatamente porque quem trabalhou todo esse tempo foi o homem, e quem se especializou foi o homem. Porque ter essa liberdade financeira, você ter um dinheiro, é principalmente mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo do marido, mulheres que realmente querem viver a sua própria vida, mas não podem, porque não tem nenhum tipo de perspectiva de que vão conseguir se manter. E tem muitas mulheres absurdamente corajosas que conseguem e que saem desse relacionamento sem um tostão, com uma mão na frente e outra atrás, com criança pra cuidar e com, sei lá, os últimos 10, 15 anos da vida que se afastou do mercado de trabalho, que conseguiu juntar dinheiro, principalmente, sei lá, vendendo Avon, vendendo coisas assim, sabe, pra ganhar alguma coisa gente, é bizarro. Enfim, é um assunto que mexe muito comigo, porque quanto mais você vai vivendo, mais você vê pessoas que tinham potencial gigante e que você vê que não tiveram oportunidade, tanto mulheres como outros tipos de pessoas de minorias. E aí você vê pessoas que não são homens, héteros, cis, que a vida vai afastando e vai afogando essas carreiras e essas oportunidades de realmente contribuir com as coisas e me deixa desesperada, porque é muito triste, sabe? Então, enfim, todos esses sonhos que são aniquilados, assim, a partir da não oportunidade que o sistema dá. Que o sistema não dá, né? Essas oportunidades que o sistema não dá de jeito nenhum. Pra várias pessoas. Não só mulheres brancas, etc. Então, acabei o livro, finalmente. E entendo porque ele foi traduzido para 18 línguas e vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Porque ele é realmente aquilo que eu falei, ele é um grito de ódio do meio dessa situação toda, que é um ciclo vicioso. Então, 2 passos para frente, 3 passos para trás, e é um ciclo. E achei muito interessante. E ele é realmente um desabafo sobre entre homens e mulheres focados na Coreia, né? Na Coreia do Sul. Também é um recorte de várias mulheres ao redor do mundo, não só da Coreia do Sul. Enfim, gostei muito do livro. Ele é bem rápido, ele é bem sucinto, todos os pontos que ele traz é pra falar alguma coisa importante, então não tem devaneios, não tem nada além, assim, sabe? Não tem encheção de linguiça, ele é literalmente aquilo que ele se propõe. Eu achei a escrita no final muito mais delicada do que no começo, mas eu entendo. E toda essa questão da mulher que meio que incorpora outras mulheres, não vá nessa ideia, porque o livro não é isso. O livro vai contar a história da vida dessas mulheres, mas não foca nesse problema específico dessa pessoa que de repente começa a falar e tal, e nem os desdobramentos que isso traz na vida dela. Isso é apenas um detalhe. Fala mais realmente da trajetória dessas várias mulheres, né? E no final tem um personagem novo que aparece. E eu achei muito interessante como terminou, porque a história meio que se fecha, sabe? O ciclo meio que se reinicia. Enfim, é muito triste, porque você sabe que é um livro, só que isso aqui é muito mais real do que qualquer coisa. E indico super pra vocês, gente. Muito mesmo. Se vocês for comprar esse livro, compra o meu link na Amazon, por favor. Sempre deixo ele na descrição, ajuda muito. Aqui. E esse vlog eu acho que já ficou gigantesco já. Gostei muito, muito da leitura mesmo. Já me deu um tema de vídeo pra uma lista de livros. Esses vai ser nos próximos capítulos aqui. Enfim, muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de deixar um comentário ali sobre alguma coisa que, sei lá, que você refletiu, que te fez pensar. E um gato fofo.
E é isso, né, Tuli? É isso, gente. Muito obrigada. Beijinho pra vocês e até o vídeo que vem.